Bom dia a todas e todos. Bom dia. Não se espantem nem estranhem duas coisas. O sotaque carioca, eu sou filho de piauiense com paulista do interior, e o fato de eu ser deputado, viu, Toninho? Somos deputados, vereadores, mas não temos culpa nenhuma. Inclusive lá na Câmara Federal, como imagino na Câmara Municipal de São Paulo, lutamos com firmeza, perdemos com quase certeza. E lutamos como sempre, aliás, como nunca, e perdemos como sempre. Vide as últimas votações lá, que vão incidir no aumento da conta de luz, e os que querem acabar com a gastança votaram a favor. Vide o aumento do número de deputados, que 75% da população rejeita, já é uma quantidade suficiente, mas o pessoal é guloso. E isso, para nós, é um antitestemunho. Eu agradeço muito o querido Padre Paulo, que é um resistente, um lutador, amante da vida plena para todos. Ele que cometeu essa quase heresia de me convidar aqui para fazer essa alocução. Eu fui ver no dicionário, alocução quer dizer discurso curto. Acho que foi um toque que ele já deu. Mas, de qualquer maneira, olha, apelos em favor da esperança, e eu peço a Deus que é verbo feito carne em Jesus Cristo, apelos em favor da esperança, hoje, nesse 22 de junho, antevéspera de João Batista, é o apelo em favor da paz com justiça e respeito aos povos do mundo. Nesse momento, tem criança sendo morta em Gaza. Nesse momento, seja em algumas áreas ultraprotegidas de Israel, seja no Irã, há mísseis caindo com alto poder de destruição e de radiação e de consequências não só no imediato, mas daqui para frente. Então, apelos em favor da esperança repito, mais do que nunca, um apelo em favor da paz. Papa Leão, evocando o grande, eterno, permanente Francisco, disse que em qualquer guerra só há derrotados, mesmo quem supõe, com seu poderio bélico e atômico, ser vitorioso. Portanto, é uma derrota da humanidade. E nós, como discípulos do Jesus, temos que ter, mais do que nunca, essa obsessão pela paz com justiça. O evangelho de hoje é instigante. Aliás, como todo o evangelho. Eu fico impressionado com aqueles que usam pingentes ou cruzes de ouro no peito e têm o vazio da indiferença no coração. São muitos, né? E essa indagação que Jesus, no ápice da sua vida pública, depois de se retirar, de fazer um período, uma noite de orações com seus discípulos, indaga, ela é feita a nós também. Ele faz dois momentos essa indagação, né? O que o povo diz quem eu sou? E depois ele se dirige aos discípulos. E vocês? Para vocês, quem eu sou? Jesus continua nos indagando. Quem ele é para nós? Certamente, e essa é uma paróquia viva que me comove, eu até pedi licença ao Padre Paulo para, em algum momento, fazer uma foto dessa comunidade orante, tão viva, né? Que não fica só uma celebração da Santa Eucaristia, para levá-la para o Rio e mostrar que há comunidade paroquial pulsante no Brasil. Isso é muito bom, isso é muito estimulante. Mas a gente tem que estar se fazendo todo dia essa pergunta: quem é Jesus para nós? Jesus,
e outro dia havia multidões fazendo uma marcha para ele, muitas vezes hereticamente meio de ganhar dinheiro para alguns. Jesus é uma palavra meio mágica que me dispensa de construir a minha própria história. Jesus é manipulado por interesses menores, mesquinhos. Jesus é muitas vezes uma figura longe do nosso cotidiano. E ele aqui é o anti-rei. Vocês repararam? Quando ele mesmo explica, mais do que aquele que quer um trono suntuoso, que quer a glória do mundo, ele diz: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, despojamento, entrega, percepção da miséria que temos dentro de nós, da nossa pequenez. Segui-lo significa ter uma absoluta humildade, percepção da nossa fraqueza, mas também da nossa grandeza cidadã. Jesus é um revolucionário que passou a sua vida curtíssima entre nós e morreu como prisioneiro político do Império Romano e condenado pelos sacerdotes de Israel. Aliás, ele fala isso no Evangelho de hoje, de Lucas, pelo poder da época. Ele é o êmulo da transformação. Meu pai piauiense, que era agnóstico, ele adorava uma música que eu aprendi desde cedo, de Luiz Vieira, um pernambucano que morreu aos 95 anos em 2020, chamada Menino de Braçanã, e que terminava assim. Bom, começava dizendo: é tarde, eu já vou indo, preciso ir embora, até amanhã. Mamãe, quando eu saí, disse: meu filho não demora em Braçanã. Se eu demoro, mamãezinha está a me esperar. Está doido, moço, não faz isso não. Vou-me embora, vou sem medo dessa escuridão. Quem andar com Deus não tem medo de assombração. E eu ando com Jesus Cristo no meu coração. Então esse Jesus, que é Pai, que é Deus conosco, Emanuel, aliás, o nome do meu filho mais velho, que é Pai, mas é também irmão, ele tem que ser esse símbolo da gente estar sempre clamando por paz e justiça, por justiça e paz, e isso é que é a seiva da esperança. Apelo em favor da esperança é clamor, é cobrança, é pleito, é demanda, é reivindicação, tão mais forte quanto mais coletiva. Jesus não pede uma postura individual, nem propõe uma salvação egoísta. Deus, vimos domingo passado, lembram? É trindade, ou seja, o nosso Deus é um Deus comunitário. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério da gente ser um, sendo todo mundo. É o mistério da gente, sem se anular, cada um com sua característica, com seus dons, ser coletivo, ser gregário. Como é difícil na sociedade que vive proclamando o individualismo, a celebridade, o sucesso, a fama, a prosperidade egóica. E esse clamor em favor da esperança será tão mais ouvido quanto autêntico, genuíno, sentido, sincero. Já ouviram falar em Paulo Leminski, que eu tive o privilégio de conhecer um pouquinho, via meus irmãos dominicanos aqui de São Paulo. O Paulo Leminski, que é paranaense, morreu aos 45 anos, um homem muito angustiado, mas, como todo poeta, ele tinha lampejos divinos, e muitos. E ele disse o seguinte: pode-se aprender 3 coisas de uma criança. Estar sempre alegre, nunca ficar inativo, apático, prostrado, e chorar com força por tudo que se quer. Então, o clamor em favor da esperança, que é uma virtude teologal,
junto com a fé e o amor, a caridade, ele é um apelo infantil. Jesus cultuava as crianças porque sabe que nelas, quem tem afilhados, sobrinhos, filhos, netos, vive isso, né? Criança é a manifestação mais plena e pura de Deus, na sua gratuidade, na sua irreverência, no seu espírito brincante, que a gente tantas vezes perde. Meus filhos muitas vezes me cobram: poxa, pai, você, quando a gente era pequeno, era muito mais alegre, brincalhão, e o Flamengo não era tão bom quanto hoje. Você está meio carrancudo. Aí eu me apego nos animais. Cachorrinho ou gatinho, quando é pequeno, brinca a beça, vai crescendo, fica sério. Bezerrinho nasce saltitante, depois vira um boi velho, até assustador muitas vezes, ou uma vaca mal-humorada. Então eu sou assim, eu sou uma vaca, um boi mal-humorado, mas vocês me alertam, me dão um toque, fazem apelos no plano familiar em favor da esperança. Agora, Paulo Freire, depois do Paulo Leminski, ele queria a esperança como algo ativo que se conjuga, inventou o verbo esperançar. Portanto, apelos em favor da esperança é produzir esperança, isto é, esperançar. E o que dá esperança na vida? Ninguém escapa, nós aqui dentro. Quem está dentro desse salão, dessa igreja, está condenado a ser esperançador. A celebração eucarística, o milagre do pão, fruto do trabalho humano, do vinho, idem, que se consubstanciam, transubstanciam no Cristo ressuscitado, pascal, ele nos obriga à esperança. O cristão autêntico, a cristã genuína, é sempre portador da esperança e, mesmo em meio às lágrimas e às inevitáveis dores, não há cruz sem luz, e não há luz que não tenha depois uma cruz, tem que trabalhar, fazer essa missão. Então, nós aqui somos sinal de esperança. Todos que sentem a dor do outro e que se livram do pecado, da indiferença, da apatia, é portador de esperança. Quem cuida da casa comum do planeta Terra, olha aqui, isso é planta, não é de plástico, não. A natureza que nos cerca, tão abafada pelo cimento e pelo aço e pela indiferença, ela é sinal de esperança e a gente precisa cuidar muito mais da nossa casa comum. Laudato si. Quem acolhe no cotidiano o pequenino, o abandonado, o miserável, o que vive torturado pela profunda solidão, às vezes um abraço, um sorriso, um bom dia, é elemento de ânimo para essa pessoa. Tantos nessa cidade de milhões, São Paulo, foi o Tom Zé que falou, são, naquela época, 8 milhões de pessoas que se agridem cortesmente. Não existe amor em SP, existe sim, inclusive no Paulo apóstolo, pobres, mas enriquecendo a muitos, tristes, mas sempre alegres. É também clamor em favor da esperança quem não se cala frente à injustiça. Todos somos profetas de alguma maneira. Não precisa ser famoso, não precisa ser telepastor, não precisa ter grandes redes, é preciso ter convicção e sentimento de justiça. Também quem busca se informar nesse mundo das mentiras, das narrativas falsas. Eu fiz um folhetinho bem pedagógico, simplesinho, porque eu sou muito, antes de deputado parlamentar, eu sou um velho professor de história. Depois, quem quiser, aqui a gente explica, para muitos jovens, inclusive, o que é fake news, o que é narrativa, por que no mundo de hoje o grande poder não está nem mais com os banqueiros, com os grandes incorporadores imobiliários, com as mineradoras, com donos das petroleiras.
Sabe quem são os componentes da casta mais poderosa e rica do mundo? Os donos das plataformas digitais, os Elon Musk e outros da vida. O dono do TikTok, que é chinês. Esses são muito poderosos porque eles controlam, inclusive, o que a gente vai saber e vai ler. As Big Techs e a ditadura dos algoritmos. É nada admirável, muito novo, embora essa tecnologia seja fantástica. De repente, vocês estão me gravando aqui, vai chegar lá em Honolulu, que eu nem sei exatamente onde fica. Sei que é longe daqui. Se chegar no Vaticano, já está bom. Mas hoje a gente tem esse poder, embora para nós ele não seja acessível, a comunicação é controlada. Encerrando, quem é portador da esperança? Quem faz apelos, clamores em favor da esperança? É quem sabe também parar, desacelerar, meditar. Eu vim aqui nutrido por um encontro anual que o Frei Beto estimula e organiza através de grupos de oração. Eu faço parte do grupo de oração Hélio Pellegrino, uma pessoa extraordinária que também já partiu fora do combinado. A gente anualmente se encontra no Corpus Christi, em qualquer lugar do Rio, Minas ou São Paulo, para fazer 3 dias de meditação profunda, de oração, de percepção dos nossos sentidos, o que a gente enxerga, o que a gente escuta, o que a gente sente, saboreia, o que vai no nosso coração e que inspira a nossa palavra. Isso é muito bom, saber parar, saber meditar num mundo tão acelerado, onde se exige nunca ficar inativo, no pior sentido da palavra. Ter sempre algo te ocupando, te enchendo a cabeça para você não cair na sua realidade profunda, no seu eu, que tem sombras e luzes, que tem angústias e tem euforias. Então, é também fazedor de apelo em favor da esperança quem, como o Padre Paulo e tantos aqui, eu conheci já hoje, ontem, alguns jovens, como o Vinícius, que praticam o que predicam, que fazem o que falam. Esses são bem-aventurados. Tomara que vocês levem isso para o resto da vida, porque a vida vai nos acomodando. A gente vai ficando reacionário com o tempo, não só rabugento. A gente vai ficando pesado, vai ficando fechado às novidades do mundo. E é preciso estar sempre aberto às novidades do mundo. Quem não se deixa seduzir pelos novos ícones do tempo? Compro, logo existo. Pela sedução do consumo como sentido de vida. Os novos templos do mundo de hoje são os shoppings. Na minha infância, uma cidadezinha do interior era tão mais valorizada quanto na Praça Central sua igreja como essa fosse bonita e viva. Hoje em dia não. Qual é a pergunta? Tem shopping aqui? É a civilização do mercado total. A civilização onde eu não consumindo sou menos. O que importa é ter para poder ser. E por fim, mas não por último, porque essa reflexão é interminável, é apelador, faz clamor, reivindica a esperança que se constrói quem pratica a lei daquele ali, lindo, na cruz da qual se libertou, a lei do amor, a lei maior, amar a Deus sobre todas as coisas. E a civilização capitalista é altamente materialista. E a segunda, que é parte da primeira frase, amar ao próximo como a ti mesmo. Nós somos, desde que nascemos, aliás, Thomas Merton, um grande pensador, dizia, nascemos egocentrados. Esse é o pecado original. Portanto, vencer o pecado original é ir se abrindo ao outro. Educar, nesse sentido, é descentrar. Isso significa amar. E amar não é fácil, não.
Amar é uma delícia, mas é difícil, porque todas as informações e influências que nos chegam vão na direção contrária. Amar é ridículo, amar é uma bobagem, amar é uma utopia sem sentido, amar é uma ingenuidade. Quem já não ouviu isso? Nós temos que ser apaixonados pela vida, pelo outro, pela natureza, para sermos amigos de nós mesmos. Jesus ajuda, Deus está conosco, o caminho é esse. No lema franciscano, com o qual eu encerro agradecendo algo que eu não vejo lá na Câmara dos Deputados. Gente prestando atenção no que você fala na tribuna. Lá é uma vergonha. Parlamento é parlamento burguês da hipocrisia e do cinismo, em boa má parte. Por isso que a gente tem que botar gente séria lá, e boa, e generosa. Né, Toninho? Eu não vi o Toninho ainda, foi anunciado. Cadê você? Ah, está ali no meio. Pois é. Lá você fala, e em 500, no caso de Brasília, nunca tem os 500, só na posse, mas os 400 que às vezes vão, se tem 5 ou 10 prestando atenção, você fica comovido. Aqui, a não ser que vocês sejam bem malandrinhos, estejam enganando, eu acho que quase todo mundo está me aturando, e eu agradeço muito, acho que isso é uma bênção divina. Mas eu quero encerrar com um lema que eu tento trazer na minha vida e que acho que é apelo fundamental em favor da esperança. Diz o seguinte: fazer do necessário o suficiente e viver mais simplesmente para que simplesmente todos possam viver. Com isso eu tenho absoluta convicção, Deus está conosco e o mundo melhora. Amém? Vamos juntos. Obrigado. Me estendi, não foi por entregar todo domingo aqui. Todo domingo.